Irmãos e irmãs, hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una eu vou fazer um novo programa para vocês, que é o Na Una, nosso programa de terça-feira. Eu gostaria um pouco de pensar hoje, focado justamente nos ensinamentos da iniciação, justamente da compreensão da Una. E para mim é muito gostoso falar sobre isso, sabe? Porque entender que o próprio trabalho é viver, é compreender que em tudo há trabalho, sabe? Em tudo há a própria unidade que você é, em tudo você está, entende? E ao compreender isso, todo o diálogo que você tem com o próprio Pai, a essência, a verdade dentro de você, tudo aquilo que te faz compreender a própria realidade, é justamente uma compreensão dessa própria unidade que você é, sabe? E o entender justamente que o Pai, Deus, é você, mas todo o universo, que é todo esse um que forma todas as coisas, é justamente compreender a própria Una, né? Então, através justamente da compreensão do movimento Una, depois que eu comecei a estudar, a entender qual é realmente o meu trabalho na Terra, compreender que além do meu trabalho, é o trabalho de toda a hierarquia celeste, entende? De toda a família Una, de todo aquele que vive a própria compreensão da unidade que somos, entende? E é a obrigação, velho. Viver a própria razão, que é justamente o emanar a própria essência, a verdade, criar forma através da energia e manifestar, materializar. Essa compreensão é a compreensão não só de como funciona isso em sua cabeça, justamente da consciência una que tudo forma, através do subconsciente transcendente, coletivo no caso, porque todo subconsciente transcendente é subconsciente coletivo, entende? E através justamente do subconsciente transcendente, que é o próprio plano da formação, ou da criação, se gera o próprio plano da formação, sabe? Que é justamente subconsciente pessoal, o diálogo do seu ego com a sua própria ignorância, que gera a própria verdade, como todas as coisas, sabe? Todo o processo lógico, ou seja, toda a dialética, a conversa, o diálogo entre o um e ele mesmo, seja você com o próximo, seja você com o Pai dentro de você, seja você com todo um que o Pai é, que é você também. E nessa compreensão te faz te levar justamente à compreensão de vários axiomas, entende? De vários aforismos da compreensão da ciência real, que é justamente o diálogo da própria verdade. A lógica, que é o processo da própria verdade. Logo, a lógica é a verdade em si. A lógica como processo da própria verdade. A lógica una, entende? Então hoje, no Na Una, eu vou falar um pouco sobre isso. E principalmente sobre três conceitos. Primeiro, é um conceito bem antigo que eu fiz, é de 17. O primeiro é justamente desse manifesto, o manifesto do amor é a razão, sabe? Esse manifesto, eles são vários axiomas, aforismos, que através da própria conclusão lógica do movimento una, do movimento único do universo, que é justamente a essência, emana vibração, cria forma através da própria energia e materializa na matéria, justamente o movimento una, entende? E através disso te leva a várias consequências lógicas da compreensão da própria realidade, a verdade, entende? Então, através disso a gente compreende vários saberes interessantes, entende? E consegue compreender os arcanos maiores, os mistérios maiores do próprio universo, sabe? Justamente nessa compreensão que eu fiz esses três conceitos. O primeiro é de unatropia, tropia de tropos, de caminho. A unatropia é o próprio caminho una. É justamente o caminho que todo ser vive. É o próprio movimento único do universo. Através das escolhas do livre-arbítrio, o ser humano constrói justamente esse próprio caminho. Mas o caminho sempre é una, entende? O caminho una, logo a própria verdade.
seja através da queda, sendo ímpio, seja através da vitória una, infinita e eterna, sendo una, selado pelo próprio Pai, entende? Lavando as vestes no sangue do Cordeiro, entende? Nessa compreensão, a gente chega a essa conclusão com relação ao próprio caminho una, que é a única luz, é o único caminho da própria luz, a essência, o Logos divino mutável, a própria palavra de Deus, Elohim, a própria natureza, em aperfeiçoamento sempre crescente e constante na direção da única velha nova ordem una, a própria evolução, justamente a própria verdade, entende? A compreensão justamente que essa essência, o ser real, que é um que todos somos, rege e governa todas as coisas através dela mesma, a própria essência. A conclusão do caminho una, ou seja, da unatropia, leva a gente ao próprio conhecimento da unalogia e da unapraxe. Mas para entender melhor esses dois conceitos, eu vou trazer o conceito de unação, sabe? É entender que toda ação é a própria una, ou seja, toda ação é parte do movimento único do próprio universo, entende? A unação é o processo de realização do movimento una, o único do universo. Ou seja, o pleno potencial inato dos próprios ser real, o eu, a alma, tendo uma base lógica e instintiva numa dinâmica cíclica, ou seja, unatrópica, seguindo o próprio caminho una. O real centro psíquico, o eu superior, a consciência una, Deus, Elohim, o próprio que todos somos. Logo, toda ação una é. Na compreensão da própria unação, nos leva a justamente compreender o saber do próprio que todos somos, ou seja, a unalogia, entende? A compreensão justamente você compreender que você é um só com o próprio universo, gera sabedoria, o diálogo entre ti e o próprio que tu és. Logo, justamente essa a unalogia, entende? O próprio saber. A unalogia é a obtenção e desenvolvimento de consciência, ou seja, da própria consciência da unidade que todos somos. A consciência una que rege também a todas as coisas. É a compreensão clara e de uma interpretação correta do ser a própria una. O que nos leva justamente a compreender a ação, entende? Ou seja, a ação de ser una, a unapraxe. A unapraxe são os conjuntos de métodos, posturas, experiências de vivências. É a própria ciência una, entende? É compreender a própria ciência una, que é justamente os métodos e posturas para justamente a compreensão do exercer a própria verdade, do saber da própria verdade, entende? É o estudo do saber da própria verdade. A unapraxe é esses conjuntos de métodos e posturas, métodos experienciais de vivências, ou seja, conscientização direta da una pelo ser, o ser humano, entende? Nessa compreensão, foi muito importante para mim, sabe? Seguir esse esquema lógico de sou logo vivo em um caminho único, que é o próprio movimento único do próprio universo. Logo, nesse caminho único, só se emana, cria forma e materializa a própria verdade, a essência do meu ser, o ser real, que todos somos, entende? Nessa compreensão, é saber que o ser real, a essência, rege a ti a todo momento e através do próprio ser real, você vive justamente tanto a praxe, logo a unapraxe, quanto a própria compreensão da sua ação, sabe? A compreensão da própria sabedoria, entende? Do amar o próprio conhecimento, entende? Nessa compreensão, quanto mais você pensar, mais conceitos você vai elaborar, entende? O trabalho ele é infinito e eterno, se manifesta de infinitas formas, sabe? Mas hoje eu fico por aqui. Eu acho que ficou bem legal o primeiro na Una.
Peço para que você se inscreva no canal, a gente tem um Pix logo aqui embaixo, caso vocês queiram ajudar, e até mais.